meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, atuo como terapeuta homeopata, professora de homeopatia, para quem não me conhece. E hoje, pessoal, esse é para espectadores aí do futuro, hoje nós estamos reestreando aqui o nosso canal, as atividades do nosso canal, em 2024. Então esse é o primeiro vídeo que eu estou disponibilizando para vocês em 2024. No último vídeo do ano passado, de 2023, pessoal, já havia anunciado as novidades, as últimas novidades da época a vocês, que incluía o lançamento do meu site. Então, novamente, passando para enfatizar, meu site foi lançado, pessoal, e ele vai facilitar a vida de vocês em que sentido? No sentido de que vocês agora podem acessar numa única plataforma o catálogo completo dos meus cursos, com as suas respectivas abordagens, que são tratadas em cada um dos cursos individualmente, carga horária, tempo de acesso, essas perguntas que corriqueiramente vocês me fazem, principalmente através das caixinhas no direct do Instagram. Então, tá tudo bem discriminadinho lá no site, vocês têm acesso num lugar só a não apenas o catálogo completo dos meus cursos, mas vocês também vão conseguir obter maiores informações. Também perguntam muito no direct acerca dos meus atendimentos, como funciona, valores e assim por diante, tá tudo lá, num só lugar. E a minha ideia é abastecê-lo principalmente com estudos, pessoal, evidências científicas da eficácia da homeopatia, para que a gente não seja mais encurralado contra a parede pelos chamados cientificistas, que foi esse o objeto o nosso assunto principal no último vídeo que eu lancei em 2023 para vocês. Mas se bem que naquele vídeo eu já deixei material de sobra para consulta, para a gente conseguir se contrapor com dignidade em relação a esses perseguidores. A outra novidade, pessoal, que eu queria anunciar a vocês, é o lançamento do Homeoflix, entre aspas, né, do nosso streaming de aulas de homeopatia. Então, pessoal, no caso de algumas aulas que eu vou disponibilizar aqui para vocês, como é o caso dessa em particular, a gente vai tratar sobre o exino. Tem muita gente, desde o ano retrasado, que vem me pedindo ostensivamente, insistentemente, para falar sobre o exino, até porque eu falei sobre poucos nosódios aqui no canal. Falei sobre psorino desde o início do canal, né? Falei sobre psorino, carcinosino, medorrino e depois não falei mais, não tratei mais, nem de nosódios, sarcódios, também a gente precisa falar deles, bioterápicos. A gente ficou muito restrito. No ano passado, ano retrasado também, a gente ficou muito restrito ao reino vegetal. Até que, por fim, alguns colegas puxaram a minha orelha. Prof, vamos falar de personalidade de outros reinos. Mineral, então, não sei nem quanto tempo tem que eu não faço uma análise do reino mineral aqui, pessoal. Então, realmente, a gente precisa diversificar um pouco mais a análise de matérias médicas dos outros reinos, né? Precisamos adotar uma postura democrática aqui em relação aos outros reinos. E com esse intuito, foi uma das razões, né, pelas quais eu decidi inaugurar esse ano com o exino. Mas o que eu ia dizendo a vocês é que uma das motivações para que eu tivesse essa iniciativa, desenvolvesse essa ideia do streaming, foi o seguinte, pessoal, porque vocês sabem que eu não consigo ser superficial. Então, e vocês vêm percebendo desde o ano passado que a duração das videoaulas tem aumentado cada vez mais. Mas não é todo mundo que acessa o canal que está interessado num conteúdo tão aprofundado como eu venho fazendo, só que eu não sei fazer diferente, então que é o que eu decidi. No caso de algumas videoaulas, quando o conteúdo ele for muito denso, é o caso dessa, quando o conteúdo for muito denso, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar uma parte introdutória para que vocês tenham uma noção geral do assunto, e para os alunos que desejam se aprofundar, haverá uma continuidade dessa videoaula disponível numa plataforma da QIFI. Pessoal, a um preço bem acessível para facilitar para todo mundo. E a ideia aqui, pessoal, é que com o passar do tempo nós tenhamos nessa plataforma da QIFI, nesse streaming homeopático, eu por hora o alcunhei de HomeoHub. Então a ideia é que com o passar do tempo o HomeoHub ele se transforme numa plataforma que basicamente ela consistirá num curso completo de homeopatia. Porque eu vou começar a abastecê-la e não tem prazo para acabar. Os assuntos também são diversos, são infinitos, basicamente. Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar de um nosódio, mas eu pincelei aqui sobre sarcódios. Alguns homeopatas sequer sabem o que são sobre os sarcódios, qual que é a diferença entre sarcódio e nosódio. Enfim, dinamização também, que é um foco de dúvida constante. Então, a ideia é desenvolver essas temáticas de uma forma mais aprofundada, temáticas que elas são foco de interesse mais da parte dos alunos, não do público leigo. Então, eu quero direcionar essas pessoas que estão interessadas numa profundidade em determinados assuntos, quero direcionar essas pessoas para o HomeoHub. E vocês vão ver, com o passar do tempo, a gente vai ter o curso mais completo do universo de homeopatia nessa plataforma. Então, eu vou trazer, já vou começar esse projeto agora, com vocês aqui, iniciando por Luezino. E pessoal, vocês não têm noção quanto tempo eu demorei para gravar essa videoaula. Já essa é a minha terceira tentativa.
porque a primeira eu tive uma série de transtornos, inclusive operacionais, relativos a cenário, iluminação, nada ficava bom, e no a segunda tentativa meu raciocínio estava 100% e eu não entendi o porquê, mas por fim me veio um insight, pessoal. Eu estava estudando o último lançamento de Louis Klein, é um autor que a bibliografia dele, na verdade, sobre os miasmas, estava servindo de base para preparar esse curso maior sobre miasmas que eu já venho anunciando para vocês há um certo tempo. Esse ano eu acho que sai, pessoal. Mas, de novo, não vou prometer nada. Eu estou gravando bem no meu ritmo, gradativamente, para que fique um show de bola impecável, igual foi o caso do curso de sais. Demorou para sair, mas a gente há de convir. É o melhor curso de sais deste universo. Não é puxando a sardinha para o meu lado, não, mas ali vocês têm acesso a um conteúdo hiper, mega, ultra completo sobre o assunto mais completo já lançado. Então, eu tenho a mesma proposta em relação a esse curso sobre os miasmas. Pessoal, então, eu ia, para preparar, né, o conteúdo para vocês desse curso, eu estava lendo ali as páginas do volume 2 sobre miasmas, de Louis Klein, e esse volume é intitulado Miasms and Nosons. Miasmas e nosons, traduzindo do inglês. Então, eu estava lendo o volume 2, ele trouxe uma colocação que me tranquilizou em relação às dificuldades que eu estava sentindo para gravar essa videoaula de Luizinho. Ele diz que um dos critérios que a gente pode levar em consideração, desde que o terapeuta seja equilibrado, pessoal, é um critério básico para que você seja terapeuta, independentemente de ser um terapeuta homeopata ou não, mas quando você está cuidando de saúde mental de pessoas, pessoal, você tem a obrigação de ser mais equilibrado que a média. Eu vou explicar o porquê. Ele é dizendo que um dos critérios para que você decida qual medicamento, não é o único, pessoal, pelo amor de Deus, um dos, como eu bem estou enfatizando aqui, um dos critérios para que a gente descubra qual o medicamento mais adequado para o doente é analisar, examinar de uma forma minuciosa o efeito que aquele caso clínico exerce sobre nós, homeopatas. Agora, por que é importante que você, terapeuta, preze muito pelo seu equilíbrio? Porque se você está toda hora estrupiado, pessoal, você não sabe se aquele mal-estar que você está sentindo é derivado do caso que você está analisando ou se é fruto de alguma desordem, das 1000 desordens que povoam o seu cotidiano. Então, mais motivo para a gente se manter equilibrado, que a gente consegue distinguir claramente o que veio de onde. Não, esse desequilíbrio, com certeza, é advindo da análise, do estudo que eu estou conduzindo em relação a esse caso, quão absorta que eu estou na análise desse caso em particular. Então, Louis Klein, ele diz que enfrentou um desafio pessoal bem significativo para escrever o capítulo sobre o miasma malárico. Pessoal, o miasma malárico ele é quase tão pesado quanto o miasma do luetismo. Eu estou falando do luetismo porque, pessoal, que a gente vai falar do medicamento que é a alma desse miasma, é a alma do luetismo. Então, nesse vídeo, toda vez que eu utilizar esses termos, luetismo, esse termo em particular, luetismo, vocês podem ter certeza que eu estou me referindo a Luizinho também. Tamanha a ressonância entre esse nosódio e o miasma do luetismo como um todo. Então, já anunciei para vocês aí qual vai ser o nosso objeto de estudo hoje. Nós vamos falar sobre Luizinho, pessoal, mas estive relutante, porque escrever o roteiro foi penoso, sensações altamente esquisitas para escrever o roteiro, sensações muito esquisitas para gravar o vídeo, pessoal, e eu espero que dê tudo certo agora, né? Eu fiz a minha parte, rezei o texto e vamos ver se agora a coisa desenrola, se Deus me ajuda, porque realmente, pessoal, não tem para onde correr. Em algum momento eu teria que gravar esse vídeo pelo seguinte, porque falar sobre Luizinho, como eu comentei no story do Instagram, falar sobre Luizinho implica basicamente empreender um serviço de utilidade pública, pessoal, porque quem precisa desse medicamento é alguém que já foi desenganado por maior parte dos psiquiatras, são aquelas pessoas que estão internadas já há muitos anos no hospital psiquiátrico, são aqueles casos onde a saúde mental da pessoa está tão estrupiada que nenhum psiquiatra investe o menor esforço mais. Então é aqui que a gente entra. Principalmente desses casos, pessoal, e são pessoas de dificílima convivência, mas, sobretudo, devemos ser compassivos e devemos vencer essa dificuldade para falar sobre essa matéria médica. Eu estou insistindo, pessoal, porque eu sei que essa pessoa está sofrendo demais. Quem precisa de Luizinho está sofrendo como a gente não imagina. Então tem que falar sobre esse medicamento, tem que superar essas dificuldades e Deus vai ajudar que eu vou conseguir até o final. E a gente está falando de nosódio, pessoal. Eu tenho um vídeo mais antigo, deve ter uns 2, 3 anos que eu gravei esse vídeo. Foi a pedido de uma pessoa que me acompanha assiduamente aqui no canal, é uma colega chamada Maria Dodaro, vocês já devem ter me ouvido falando sobre ela. Esse vídeo foi sugestão da colega Maria Dodaro, enfim, faz um tempinho que ela nos faz presente aqui nos comentários, mas ela sempre me trazia sugestões de temas muito bons, então eu sempre acatava sugestões dela, porque claramente eram sugestões vindas de uma pessoa que tinha uma sensibilidade a mais, de uma pessoa que capturava pontos críticos ali do estudo da homeopatia, pontos controversos. Então, ela me propôs um
um diagnóstico diferencial, pediu que eu gravasse um vídeo estabelecendo um diagnóstico diferencial entre ácidos e nosódios. Voltem para exatamente esse o título, nosódios versus ácidos, ácidos e nosódios, alguma coisa assim. Coloquem na busca que vocês vão conseguir achar. E lá, pessoal, fala um pouquinho sobre as características dos nosódios. Então a gente já vai começar analisando o luesino a partir do reino, entre aspas, a que pertence o luesino, como a gente sempre faz no caso de matérias médicas aqui no canal. Então, quem é luesino? É um nosódio, pessoal. Daí a gente já pode extrair algumas informações. Se é um nosódio, então o que eu posso falar o que assertivamente, seguramente eu posso declarar sobre a pessoa que ressona, entre aspas, com esse medicamento? Uma pessoa que precisa de um nosódio, pessoal, ela é muito intensa nas suas reações, nas suas ações. Ela é intensa em tudo, basicamente. A intensidade, ela chama atenção, igual no caso dos ácidos. Por isso que estabelecer essa diferença pode ser relativamente desafiador. Porque realmente se parece. Os ácidos são muito intensos, muito frenéticos em tudo que eles fazem, da mesma forma que os nosódios. Só que o nosódio, pessoal, veja bem, ele vai ser intenso em relação ao quê? Geralmente, para que a gente encontre essa resposta, é suficiente a gente se reportar à origem dessa matriz. Todo nosódio, pessoal, é derivado de um material orgânico da própria doença. Então, carcinosina é feito de quê? De amostras de um tumor, de uma neoplasia. No caso de um luesino, eu vou recolher um bocadinho ali da secreção das úlceras desencadeadas pelo processo de infecção da sífilis, pessoal. Então, um material patológico da sífilis. A gente vai dinamizar esse material, o resultado será um medicamento luesino, ou seja, é um medicamento que deriva de uma doença. Pronto, a gente já tem uma informação valiosa nas nossas mãos. Sobre o que essa pessoa que ressona com nosódio vai falar de uma forma tão intensa, de uma forma tão insistente, de uma forma tão persistente ao ponto de encher o saco e infernizar a vida de todo mundo, vai falar sobre doença. Ou sobre doença, ou sobre a crise, o problema, o pepino que aquela pessoa está enfrentando naquele momento. Então, tudo gira em torno de problema, pessoal. Quando a pessoa tem uma doença que ela recebeu o diagnóstico, só Jesus na causa para aguentar essa pessoa. Foi diagnosticado com artrose, todo santo dia, toda hora a pessoa está puxando a sardinha para aquele assunto, está falando da artrose dela e da dor que ela sente. É um assunto 24 horas por dia. Então, isso aqui já é uma pista. A pessoa ela é hiperfocada na condição mórbida dela, na condição crítica, adversa que ela está vivendo naquele momento. Então, hiperfoco no problema. Agora, pessoal, a gente está falando da alma do luetismo. A última videoaula sobre miasmas que eu lancei, ela está relativamente recente, pessoal. Eu lancei no final do ano passado, ali naquela maratona Black Friday. Está intitulada assim mesmo, a homeopatia, os miasmas e o reinos e miasmas. Mais ou menos assim. É um vídeo que vocês voltem um pouquinho, vocês vão conseguir encontrar. Quando eu estava anunciando as propostas de cada um dos meus cursos, foi no vídeo onde eu anunciava o conteúdo do meu curso Melodia Oculta. Aí lá, vocês devem se lembrar, porque está mais recente, então sugiro que vocês se reportem a essa aula, caso não se lembre do conteúdo dela. Então, ali, eu chamo a atenção sobre a de vocês acerca da temática central de cada miasma. Qual é a sensação nuclear de cada gradação miasmática. No caso do luetismo, eu sempre uso aquela analogia do nó. É como se a pessoa, diante de uma adversidade, pessoal, que é diante de um problema, é que a gente consegue ter uma constatação mais fidedigna acerca de qual a expressão miasmática dominante do doente. Então, como é que a pessoa reage ao fato dela perceber que não tem dinheiro? Como é que ela reage a uma dissidência conjugal? Como é que ela reage a um diagnóstico desafiador? Como é que ela reage a problemas? No caso do luético, eu uso aquela analogia do cortar o nó. É uma pessoa que a partir do momento que ela percebe que ela tem um problema, pessoal, esse aqui é meu roteiro, tá? Eu não gosto de usar tablet, esses eletrônicos da vida, que eu sinto que a minha cabeça não fixa. Então eu escrevo tudo, tem até rascunho de caso clínico meu. É assim que eu estudo, eu tenho que anotar as coisas que fixa melhor. Minha cabeça funciona melhor assim, eu sou bem antiquada em relação a essas coisas, tá? Eu sei que tá feio, todo amassado, mas aqui vocês percebem tanto que foi usado, né? Realmente tá todo rabiscado aqui no final da aula, eu mostro pra vocês. Mas enfim, o que eu ia dizendo é, a postura do indivíduo luético, leia-se, a postura do indivíduo que precisa desse medicamento, luesino, é essa de cortar o nó toda vez que ele enfrenta um problema. Então, tem problema? É pau. Bom, o que significa cortar o nó, por exemplo, numa dinâmica relacional? Bom, estou brigando com você. O que é cortar o nó num contexto litigioso, contexto de briga? Eu vou partir para a porrada. Eu quero apagar o foco do problema o mais rápido possível. É você que está me dando problema, criatura? Então agora você vai ver só. Então a pessoa que ela vai para os finalmente, pessoal. Por isso que são casos desenganados aqui pelos familiares, pelos médicos, que são pessoas muito difíceis de lidar. A agressão dos luéticos, ela costuma ser explícita. Mas, como intuito do meu canal, é sempre despir as matérias médicas de estereotipações, pessoal, eu vou evitar me ater muito a essa variante mais agressiva, que isso é o que a gente consegue tocar, o que a gente consegue alcançar, e aquele luético mais moderado. E o luesino mais moderado, vocês saberiam reconhecer esses traços?
antes da pessoa entrar nessa seara extrema, pessoal, ela vai dando sinais de que ela está indo para lá. Isso a gente consegue capturar e a gente pode evitar que ela vá ao extremo ali do espectro, porque toda personalidade homeopática, igual eu sempre enfatizo para vocês, ela deve ser vista sob o ponto de vista passivo e ativo, e espectral também. Assim que a gente tem uma noção mais ampla possível das possibilidades curativas de um medicamento. Mas aí imagine, pessoal, essa é a postura, cortar nó. Não tem paciente para resolver problema nenhum parcimoniosamente. Cortei nó, resolvi o mal aqui pela raiz, acabou. É resolução sumária de tudo, de qualquer adversidade. Agora imagine se eu tenho uma doença, pessoal. É engraçado que o próprio, quando eu tenho um diagnóstico clínico, um diagnóstico fisicamente instalado, é engraçado que até o corpo vai reagir dessa forma. São os rins, começa ali com uma dor, um cálculozinho, e daqui a pouco, da noite para o dia, falência renal, ou seja, é o corpo que não está tendo paciência de tratar uma estrutura que faz parte dele. O rim que está dando problema, então show, meu filho, vai com Deus, falência renal. Então a impressão que a gente tem é que a pessoa ela vai para essa seara mais agressiva de um processo inflamatório, infeccioso, rapidamente. Nem o corpo tem paciência com os processos de reatividade, de cura gradual e assim por diante. Eu já vou para finalmente ali, já vou cortar o nó. Agora vocês imaginem, pessoal, como é que... Agora, o indivíduo que ressona com coenzima, imaginem ele diante de uma mazela que ele está enfrentando no próprio corpo, no próprio psiquismo. Isso a gente vê muito de uma forma mais crua em crianças, pessoal. Apesar de que aqui a gente já não tem traço psicótico nenhum. Aqui não se finge mais. Está desesperada, a pessoa deixa claro que está desesperada mesmo. Enfim, a máxima transparência aqui. Quer xingar, xinga. Não existe filtro aqui mais. É elemento fogo na máxima potência dele. Essa analogia simbólica a gente vai estabelecendo cada vez mais com o passar do tempo. Mas aqui o que a gente tem é o ímpeto de cortar o nó. Imagine se eu tenho um problema, uma doença e é isso, essa é a minha postura. Eu quero cortar o nó. Vocês imaginam o nível de desespero, pessoal. Que a pessoa ela quer que aquilo passe rápido. Por isso, alguns já podem ter deduzido aí sobre a pertinência desse medicamento para a hipocondria. Porque o que é o hipocondríaco? Ele está desesperado para sair daquele quadro. Não suporta ficar doente, não quer permanecer naquela situação, quer cortar o nó disso aqui logo. Então vocês imaginem o desespero. No caso de uma criança, que ela ressona com luezino, dá pena. Ela está ali chorando, ela está desesperada, ela está lamentando, às vezes até um pouco agressiva, xingando. Não é porque os sintomas a fazem sofrer, mas é porque tem uma crise e ela não pode cortar o nó e se separar dessa crise. Ela é obrigada a conviver com aquele nó. Esse é o suplício de todo o ético, ele ser obrigado a conviver com aquele imbróglio. Claro que no curso que eu estou preparando para vocês, eu vou ter que falar de luezino. A gente vai falar lá sobre... A gente vai transcender e muito, pessoal, os 10 miasmas de Shankaran, porque, como disse a vocês, a bibliografia base para esse curso é a de Louis Klein, que hoje eu tenho como a mais completa sobre o assunto. Antes era Shankaran. Agora que eu descobri essa obra dele, então não tem nem comparação, pessoal. Nós vamos chegar a aproximadamente mais de 3 dezenas de medicamentos homeopáticos, porque mesmo os nosódios intestinais, eles também são potenciais estabilizadores de miasma. A gente vai conversar muito sobre isso no próprio curso. Mas eu vou emprestar aqui o raciocínio de Klein, vou só pincelar, pessoal, para vocês, chamando a atenção para aquilo que, didaticamente falando, vai facilitar o entendimento de vocês. Louis Klein, Scholten já tinha começado isso, pessoal. Então, Louis Klein ele simplesmente continuou, ele amadureceu um raciocínio cujas bases já haviam sido lançadas por Scholten. Toda vez que vocês se reportam, as últimas páginas de uma obra de Scholten, últimas páginas sobretudo, lantanides secretos, homeopatia e os elementos, vocês vão ver que ele faz uma síntese ali das temáticas centrais de cada elemento da tabela periódica. Lá na parte de baixo da tabela, Scholten estabelece uma correlação ainda entre estágios, ou seja, colunas da tabela periódica e expressões miasmáticas. Aí vocês vão perceber que, segundo a visão dele, os estágios iniciais são psóricos, o estágio mais central da tabela periódica seria, de uma forma geral, psicótico, e os ulteriores, os posteriores, luéticos, predominantemente luéticos. Então, isso fez uma luzinha acender na percepção de Louis Klein. Ele descobriu, pessoal, que na verdade cada coluna da tabela periódica apresenta o seu respectivo miasma regente, ou seja, se a gente tem 18 colunas da tabela periódica, chegamos a pelo menos 18 miasmas. Por que eu estou falando pelo menos? Porque cada miasma emite uma ramificação, por assim dizer. Nós temos subgradações miasmáticas também dentro de cada um desses 18. Estou dizendo isso por quê, pessoal? Porque diante desse raciocínio de Louis Klein, a casa de luezino, ou seja, do luetismo, é o estágio 17. Ou seja, a gente compreendendo a fundo as temáticas, o modus operandi de uma personalidade que ressona com o estágio 17, a gente entende o luezino. Então, para a gente entender luezino, a gente precisa entender o estágio 17, pessoal, que é onde a gente encontra quem? Fluorius, fluoratum, clórius, muriaticum, iodius, iodatum, astato e... Estou esquecendo de algum? Acho que não. F-fluor, clório, muriaticum,
Bromo, sabe que eu estava esquecendo de algo, então bromo também está lá, e os bromatom consequentemente. Então, só para situar vocês, ali nós temos os halógenos, né, para quem se lembra das aulas de química do ensino médio. Então, pessoal, veja bem, o que a gente tem no estágio 17? A gente tem tenacidade, a gente tem uma perseverança também. É uma perseverança que, conforme Klein, ela é similar à perseverança que a gente vai observar no estágio 8, que é onde a gente encontra as pessoas mais trabalhadoras ali em termos de análise periódica. A gente tem ferro ali, ué. Quem não conhece o veio workaholic de ferro, o veio workaholic, altamente workaholic, para dizer o mínimo de nux vomica, que também é uma personalidade que ressona com 8. Só que essa perseverança do estágio 8, pessoal, é voltada à construção, à edificação de um projeto externo. Eu quero que esse empreendimento dê certo, eu quero que esse projeto aqui, ele seja fecundo, eu quero que ele seja multiplicado, é por isso que eu estou trabalhando duro. Qualquer coisa que se interponha entre eu e a meta, eu passo trator por cima. Então, é esse nível de obstinação que a gente percebe aqui no estágio 8, rumo, todavia, a um projeto externo. Agora aqui, no estágio 17, essa tenacidade, essa teimosia, essa obstinação, pessoal, ela continua. O estágio 17 ele é gêmeo do estágio 8 nesse sentido. A perseverança está ali ainda, só que a direção dessa perseverança é que muda. Agora, essa tenacidade, ela se volta, pessoal, à retroalimentação de ressentimento. Ela se volta para dentro. Os estágios iniciais da tabela periódica, pessoal, eles são voltados para fora. Eles são altamente desapegados de si. Quando a gente passa do estágio 10, que é o cume ali da montanha em termos de desenvolvimento humano, a gente começa a se degradar. Por que motivo? Porque do máximo desapego de si, a gente passa para o máximo de apego de si. E esse apego de si, apego a si, na verdade, ele vai aumentando quanto mais próximo do estágio 17, tendo o seu ápice no estágio 17. Então, pessoal, se no estágio 17 eu estou maximamente apegado a mim, eu sou um buraco negro, era luz, agora eu sou um buraco negro que suga luz, inclusive, né, que essa é uma das definições de buraco negro. Ele é tão vampiresco que até luz ele suga, é capaz de absorver. Então daqui vocês já podem depreender que no estágio 17, ou seja, em Luesino, nós temos um potencial medicamento para o narcisismo. Narcisismo, assim, é o ápice do que a gente consegue conceber em termos de amor próprio, é um amor próprio desordenado. Não tem problema nenhum com o amor próprio, o problema é o desordenamento dele, que é o que a gente vai notar aqui no estágio 17, pessoal. E é tudo, como eu falei, é uma tenacidade voltada para alimentar o ressentimento. Ressentimento em relação ao que disseram para mim em 1900 antigamente. É um ressentimento alimentado pela lembrança contínua do mal que eu sofri. De tudo que me falaram de negativo, de todas as traições que eu sofri, de todas as injúrias, de todas as ofensivas. Então eu estou ali fermentando aquilo de forma perseverante. Então veja, é um trabalho de tenacidade, só que voltado para essas emoções negativas, voltados para dentro, não mais para o empreendimento externo. Quem dera fosse o caso, pessoal. Então daqui a gente já consegue chegar a uma série de deduções. Então eu estou alimentando ressentimento, estou fermentando isso, estou fermentando ódio que a todo momento. É por isso que são pessoas estouradas, pessoal, porque você imagina. Alguém que está nutrindo de forma tenaz, perseverante, 24, eita, caiu até meu brinco aqui. Alguém que está alimentando de forma tenaz, perseverante, ressentimento, pessoal, um copo cai ali vamos pensar num acidente trivial aí de acidente trivial doméstico, né? Um copo caiu, quebrou, derramei um pouquinho de água, estava enchendo o copo aqui, derramou um pouquinho de água, a pessoa já faz um show danado e já quer quebrar tudo, por quê? Ela já está sempre no limite, ela está uma chapa quente. Vocês têm que avaliar que aquele é o ponto culminante da raiva dela, é a gotinha que faltava para fazer o balde transbordar. Então o Luesino está sempre nesse 220 em termos de disposição para agressão, porque ele já alimenta ressentimento 24 horas por dia. Pessoal, é uma pessoa que ela está transbordando ódio, fruto da lembrança contínua do mal. Essa lembrança tenaz daquilo que lhe fizeram de mal. Outra coisa, pessoal, isso aqui, nossa Deus, mas eu achei isso aqui, já pus a cobrinha aqui de volta, já voltou. Outra coisa que eu julguei uma contribuição assim, genial de Louis Klein para o entendimento dos miasmas, consequentemente dos nosódios, que são carros-chefes de determinados miasmas, como é o caso aqui de Luesino.